Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, graduando do curso de Ciências Naturais. Nós estamos estudando o curso de Metodologia da Pesquisa Educacional e vamos iniciar a nossa primeira videoaula assíncrona. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre dados, sobre a questão do conhecer, os tipos de conhecer, a pesquisa e falar um pouco mais sobre ciência. Inicialmente, nós não podemos confundir dados, informação, conhecimento, ideia e sabedoria. Muitas das vezes nós temos uma impressão parcial e nós confundimos com a palavra conhecer. Você já deve ter ouvido falar assim, eu conheço situação tal. E muitas das vezes o que a pessoa está chamando de conhecer é ter alguns dados, algumas informações. Mas não tem nada organizado, nada aprofundado. E se caso for pedir para repetir, estruturar, defender, explicar, a pessoa tem muita dificuldade. Então, pessoal, dado é todo e qualquer tipo de informação. Esse tipo de informação, ela pode ser de nível diferente, por exemplo. Pode ser uma informação visual, pode ser uma informação de áudio, de tato, ou pode ser até um código. Qualquer tipo de impressão que você possa ter acesso. O conhecimento, por outro lado, ele já vai ser uma organização das informações. E essa organização, ela vai gerar uma estrutura que você vai conseguir compreender de uma forma. E a partir dessa questão do conhecimento, ela parte de informações. Não existe conhecimento sem informações. A ideia, ela é uma pequena parte do conhecimento que ela relaciona conceitos e informações numa estrutura de conhecimento. E a sabedoria, ela já vai ser como eu uso esse conhecimento de uma forma correta, agradável, de uma forma sensata, né? Então, muitas das vezes a gente vê com pergunta, fulano, situação tal, eu conheço. Não, você tem informações. Para conhecer, você tem que estruturar aquelas informações de uma forma inteligível, de uma forma compreensível, de tal maneira que você consiga entender por que está em determinados pontos aquelas informações. Uma ideia é delimitado de um conhecimento, e a sabedoria é como nós utilizamos isso. Nem todo conhecimento ele é usado de maneira sábia. Entendendo isso, você vai poder perceber que para a pesquisa científica, nós olhamos para a realidade, e a realidade ela é inesgotável. Nós não conseguimos captar todos os dados da realidade. Nem tampouco conseguimos transformar tudo isso em informação. Se a gente não consegue nem transformar em informação, que dirá conhecimento? E o último nível, como utilizar isso com sabedoria? Muito mais amplo, né, queridos? Então, a realidade, ela é inesgotável. E a pergunta é, que tipo de conhecimento nós temos? Vamos lá. Como nós já falamos aqui, informação, conhecimento, sabedoria, tradição e autoridade, que faltou explicar. Todo conhecimento, ele vai poder conformar em sabedoria. Contudo, o acúmulo de conhecimento, ele gera uma tradição. E em toda tradição tem aqueles que conseguem utilizar da melhor maneira. A gente chama de autoridade. Em qualquer comunidade ou grupos humanos, você tem conhecimento entre as pessoas. E ela pode ser usada de maneira sábia. E ao decorrer do tempo, ele é acumulado e ele é passado de geração a geração. Essa característica que nós chamamos de tradição.
E as pessoas que sabem utilizar melhor, elas, em via de regra, são associadas à autoridade da tradição, né? Um exemplo muito comum que nós podemos usar é aquele ancião das comunidades, né? Ou, por exemplo, em grupos religiosos, é aquele líder que domina aquela linguagem religiosa que orienta as pessoas dentro da sua religião. E o que isso tem a ver de importante? Que esse reflexo ele vai se manifestar em todos os tipos de conhecimento. Todo conhecimento nós já sabemos que é formado por informação, e a informação por dados. Já entendemos que o conhecimento utilizado de maneira correta, ela leva à sabedoria. Que o acúmulo de conhecimento gera tradição, e que as pessoas que melhores utilizam e gerenciam isso dentro das suas comunidades, para as comunidades, muitas das vezes, são autoridades. Esse modelo vai se repetir em outras formas de conhecimento. Quais são os tipos de conhecimento que nós temos? O primeiro é o senso comum. O conhecimento do senso comum é o conhecimento das impressões que nós temos por meio da intuição. E a intuição é a nossa capacidade de intuir, de fazer relações entre as informações que nós temos por meio da nossa capacidade cognitiva. A intuição, ela faz com que nós venhamos pensar de uma determinada maneira. Vemos, por exemplo, uma ave voar para cá, mesmo que a gente não acompanhe ela, nossa mente faz um trajeto possível. A gente intui que vai acontecer dessa maneira, né? Você vê um carro se aproximar e você não pega um papel para fazer o cálculo, mas você tem a impressão que em pouco tempo aquele carro vai chegar em você. A intuição ela é poderosa e constrói a nossa vida, né? Porque boa parte de tudo que nós agimos cotidianamente é baseado no senso comum. Muita gente diz, o senso comum é ruim. Não, o senso comum é um dos primeiros níveis de conhecimento que todos nós temos. E nós não podemos simplesmente jogá-lo fora, ignorá-lo e dizer que não serve. Pelo contrário, devemos criticá-lo para aperfeiçoá-lo ou para enriquecê-lo, para que ele não seja um mero senso comum, ele já seja um conhecimento mais elaborado. O segundo tipo de conhecimento é o religioso. O conhecimento do senso comum, ele ajuda a resolver problemas. Especialmente, nós acumulamos muitas formas de como resolver situações. O religioso, por outro lado, ele está ligado à ideia de significado e sentido às coisas para além do momento imediato. Como eu dou significado a essas coisas, além daquilo que eu tenho controle? Seria ligado à experiência com um ser transcendente ou com ideias que fundamentam como eu penso a realidade. É diferente do que muita gente pensa, acredita que o pensamento religioso é você ter uma determinada divindade. Também. Mas o pensamento religioso é quando você constrói a sua visão de mundo, constrói as suas perspectivas baseadas em ideias. Esse também vai ser um pensamento religioso, porque vai se tornar um absoluto que vai organizar a sua vida. E grupos humanos começam a colocar ideias ou entidades e explicam as suas formas de origem, por meio, por exemplo, de mitos, que dão origem às coisas conhecidas, que explicam a situação presente e que dão uma noção de futuro, um fim de todas as coisas, que a gente chamaria de escatologia. O pensamento religioso, ele vai dar sentido e significado. Eu faço isso não somente por fazer isso, eu faço isso dentro de uma estrutura maior que dá sentido à vida. Por exemplo, você pode ver algumas mitologias gregas que faziam colheitas e apresentavam uma divindade. Pescadores iam a alto mar e
davam graças a uma determinada entidade pela possibilidade de voltar vivo do mar trazendo a sua pesca, né? E aquilo dava força, sentido para voltar ao mar, entendendo que aquela ideia ou aquela entidade, seja que a pessoa seja credível para outras ou não, ela crê, ela acredita, ela tem fé naquilo e faz com que ela se mova entendendo narrativas de origem que dão sentido à sua vida presente e que movem para o futuro, né? As narrativas, as estruturas religiosas foram responsáveis por montar as comunidades, cidades e até civilizações, né? Foi um passo além do senso comum. Contudo, o pensamento e o conhecimento religioso, ele estrutura, organiza e pode ser até muito sofisticado, mas ele é baseado em ideias transcendentes. Em filosofia, nós chamaríamos de metafísica, né? Em determinado momento, isso foi criticado, especialmente na Grécia Antiga, século V, século IV a.C., no qual a ideia era, existe sim a divindade, mas será que não existe uma causalidade que explique as coisas? Algo que seja além do que a explicação que a divindade anima, controla os elementos naturais? Sim. E aí o que aconteceu? Especialmente os pré-socráticos e depois os filósofos socráticos usavam a ideia de princípio das coisas, o arquê, né? E começaram a explicar as coisas diferentemente. E esse diferente é, sim, o mundo pode ser um mundo cheio de deuses, animados por deuses, mas pode também haver nesses explicações causais que uma coisa é causada por outra. Até uma causação inicial, que foi o que Aristóteles colocou, né, como Deus imóvel. Mas tirando a causação inicial, todas as outras são causações naturais, que você pode investigar e chegar a uma origem. Da filosofia, começou a surgir várias formas de conhecimento, e lembrando que nessa época o conhecimento era diferente do que nós pensamos hoje, né? Da mesma forma, religião, filosofia e conhecimento, em determinados momentos da história, eles são constituídos de significados diferentes. Não podemos usar os significados agora do século XXI para o século XII, século XIII. Essas palavras significavam outras coisas. Por exemplo, a ideia de ciência, nessa época, não existia. Era episteme, que seria conhecimento em grego. E a ideia de conhecimento estava associada às virtudes. E o que é que era a virtude? Era a habilidade de pensar correto por meio de técnicas ou por meio de práticas repetidas, no qual eu fazia formas de pensar de maneira metodológica determinadas coisas. Então, conhecimento não eram as coisas escritas em livros e acumuladas, era aquilo que eu conseguia desenvolver internamente por meio de hábitos. Hábitos de pensar de determinada forma que criava o que a gente chamaria hoje de disciplinas. Daí surgiu as primeiras formas de conhecimento disciplinares, não mais no sentido de conhecimento ainda como nós pensamos hoje, mas no formato de grupos de pessoas que faziam disciplinas de formatos de pensar, formatos de desenvolver uma linha de raciocínio por meio da razão. Especialmente Aristóteles, eles falavam da seguinte maneira: as filosofias naturais, que era como se conhecia inicialmente, ou como se originou a ideia de ciência inicialmente, elas investigam a natureza para, por meio da natureza, entender as coisas divinas. Elas dão base mental, disciplina mental para entender as matemáticas, que seriam as ciências especulativas.
que seria como você trabalha com pensamento abstrato em alto nível. E por último, a teologia, que seria a ideia do estudo de Deus, né? Então, para você chegar na teologia, você passava pela filosofia natural, pelas matemáticas, até chegar lá, né? É interessante isso, porque dali gerou várias formas, várias experiências humanas. Saindo da Idade Média, indo para a idade, perdão, da Antiguidade para a Idade Média, nós vamos ter o desmembramento disso. Nós vamos ter, especialmente na Baixa Idade Média, a criação das universidades. E aqui cabe um parêntese, muita gente chama a Idade Média como Idade das Trevas, mas foi nessa época que houve uma grande explosão de tecnologias, foi nessa Idade Média que ocorreu a criação da universidade, foi nessa Idade Média aonde se desenvolveu com mais afinco a ideia da filosofia natural, que seria como é que eu estudo os elementos da natureza para poder conhecer. Hoje é muito fácil a gente pensar que a ciência ela é primordial. Mas pare e pense, você estuda ciência, se você é um trabalhador, se você tem a obrigação de sobreviver com o seu próprio trabalho, o estudo exige que você pare para poder ter tempo de poder aprender, né? E na antiguidade e na modernidade, só quem conseguia estudar eram pessoas de classe nobre, porque tinha condições para fazer isso. Então, na Baixa Idade Média por diante, a questão de você poder estudar só estava ligado à igreja, porque os padres, monges, eles podiam viver em mosteiros que tinham uma disciplina que permitiam que eles pudessem estudar. Fora isso, eles não teriam tempo para poder estudar, para poder fazer a famosa virtude, a disciplina mental, como pensar correto, né? Nesse sentido, saímos da Idade Média, vamos para o início da modernidade. E com a famosa história de Galileu Galilei, condenado pela igreja, ele explicou que existe duas grandes formas de conhecer o mundo. E vamos entender que Galileu Galilei era católico, e ele, por muitos, é entendido como um dos iniciantes da ciência, né? Ele vai dizer, existe dois grandes livros, o livro da revelação, da salvação, que é a Bíblia Sagrada, e tem o livro da natureza. E da mesma maneira que nós compreendemos os códigos, a interpretação da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender os códigos e o que Deus escreveu na natureza. Com essa grande metáfora dos dois livros, houve um grande desenvolvimento para a ideia de que a natureza ela é cheia de sabedoria, ela é cheia de conhecimento e que nela é possível encontrar interpretações e não somente viver nelas. Isaac Newton, um grande filósofo natural, ele vai colocar dessa maneira e vai até dizer, assim como existem as leis morais escritas lá na Bíblia, no livro de Êxodo, nós temos as leis naturais, tanto que tem as famosas 3 leis da física clássica de Newton. Foi estrondoso. Então, o conhecimento não é mais simplesmente o conhecimento filosófico, que era um conhecimento racional, agora é um conhecimento que poderia ser verificado na natureza. Deixa de ser simplesmente especulativo pela disciplina mental, mas ele pode ser testado. Então, saímos do senso comum, fomos para o religioso, houve o conhecimento filosófico, uma união especialmente do filosófico com o religioso, depois tivemos essa união filosófico-religioso com a filosofia natural, e daqui vai se emancipar, em alguns séculos, o conhecimento científico, levando da filosofia e da religião vários valores. Por exemplo, o valor que existe uma verdade independente dos nossos olhos.
que nós precisamos buscar a verdade, mesmo que isso não nos agrade. Isso não nasce na ciência nua, isso nasce dos princípios filosóficos e teológicos no qual geraram a ciência, né? Os grupos de estudo, origem das universidades que nasceram nas igrejas, né? Nas catedrais. Então, todo um conjunto de origem que foi gestado por quase 2.000 anos e meio de conhecimento humano, né? E gerou justamente o formato que nós chamamos hoje de conhecimento científico, que é um conhecimento que é de observação da natureza, descrição da natureza, matematização dessa descrição, levantamento de teorias e hipóteses, experimentação dessas hipóteses, socialização desse conhecimento por meio de apresentação de trabalhos em associações científicas e publicação desses trabalhos, né? Então, é toda uma história. Se você for ler o nosso texto de sensibilização, você vai ter mais detalhes, né? Quero lembrar aqui que nós temos ainda em concorrência o que nós chamamos de humanidades, ou ciências humanas, né? As humanidades é um conjunto de conhecimentos sobre o homem, e as ciências naturais é um corpo de conhecimentos sobre a natureza. As ciências humanas, ela vai estar ligada muito aos textos e às expressões. Então, o campo da literatura, das artes, da antropologia está ligada às humanidades, que estuda o homem, né? A sua natureza, as suas tradições. As ciências naturais vai estudar a natureza, né, no seu componente material, de um realismo crítico. Da interação das ciências humanas com as ciências naturais, houveram disciplinas que carregam as duas características dessas duas grandes áreas, que são as ciências sociais, que trazem a questão da verificação empírica, contudo, ligado a estudos com as associações humanas, né? A gente chama de ciências sociais, como a sociologia, a didática, a administração, né? Ciências humanas, a literatura, a estética, e outras áreas, né? Interpretação como hermenêutica, e as ciências naturais, a química, a física, a biologia, e assim por diante. O que você vê? Eu gostaria de sugerir que você desse um pause e procure ver se você vê nessa foto uma senhora ou uma moça. Dê um pause agora e tente ver essa situação. Deu pause? Ok. Retornando agora, depois desse pause, vamos tentar ver o que você vê. Essa imagem é a mesma para todo mundo. Todos vocês estão assistindo a mesma imagem. Mas tem gente que enxerga uma senhora, tem gente que enxerga uma moça, tem gente que enxerga as duas, tem gente que não enxerga nenhuma. Isso aqui é aquela ideia que eu falei de dado e informação. A informação chega a todos, mas gera conhecimento, gera uma interpretação. Vamos ver então. Se você está vendo aqui um olho, se você enxerga isso daqui como um nariz, e se você enxerga isso como uma boca e um queixo, possivelmente você está interpretando essa imagem como uma idosa. Quem não viu a idosa agora, eu acho que está conseguindo enxergar. Agora, se você está vendo aqui alguém olhando para trás e aqui a silhueta do olho, se você enxerga aqui o ouvido e aqui a silhueta do queixo de uma pessoa que está olhando para trás e aqui o seu pescoço, você está enxergando uma moça. Uai, quem estava enxergando a velhinha e não enxergava a moça pode estar surpreso agora. Como é que pode uma coisa dessa? É a mesma imagem. Você está construindo.
né? Então, aqui tem uma coisa muito interessante. O conhecimento, ele sempre, em parte, é uma interpretação, né? Não é simplesmente que as informações estão aí e o meu cérebro, ele capta tudo isso. Ele não capta, ele interpreta, ele lê, ele vai construir de uma determinada maneira. A interpretação, ela está ligada com aquilo que nós aprendemos, com a nossa tendência biológica e com a tendência cultural. Aquilo que nós aprendemos com as sociedades, com a nossa família, isso vai influenciar a forma pelo qual nós lemos as informações que nos chegam. Então, isso é primordial para saber sobre conhecimento. Nesse caso, nós falamos que temos modelos mentais diferentes quando nós interpretamos, né? As pessoas pensam que modelos mentais são analógicos às estruturas do mundo. Primeiro, modelos eles são incomplexos. Quando a gente está pensando, nunca é uma coisa sólida, extensa. Não, são incompletos. As habilidades, via de regra, é de rodar, se aquilo consegue gerar algum sentido. Os modelos mentais são estáveis. Também, a gente não tem muitas fronteiras definidas. Alguns enxergaram, talvez, até outra coisa. Os modelos mentais também não são científicos. Os modelos mentais refletem aquilo que as pessoas veem, especialmente aquilo que ela já tem um repertório de memória sobre coisas físicas, né? E eles são parcimoniosos, que quer dizer, são econômicos, ele tem que ser rápido, né? Isso daqui é uma ideia que nós temos modelos mentais que interpretamos a realidade. Querido, então com isso você já pode perceber uma coisa que você vê, outra coisa que você interpreta. A interpretação, ela tem a ver como você constrói o seu conhecimento. E o conhecimento, ele está ligado, como nós falamos, a uma tradição e à autoridade, que vai te ajudar a selecionar isso. Na sua casa, a autoridade talvez seja seu pai, sua mãe, que conhece mais do que você. No seu trabalho, deve talvez ser o seu chefe. Na sua comunidade, deve ser uma pessoa importante, que orienta, que te ajuda, né? E assim por diante. Então, o que nós podemos verificar? Primeiro, existe um limite entre como recepcionamos os sentidos e as coisas reais. Nem tudo que pensamos conhecer realmente conhecemos daquela forma, né? O nosso modelo mental sobre as coisas muda ao decorrer do tempo. Nós podemos amadurecer aquele modelo, né? Por isso que precisamos pesquisar se as coisas são o que parecem ser. Mas quais são os pressupostos da pesquisa, se caso algo eu preciso realmente verificar se ela é aquilo que eu penso que ela é? Você pode estar enganado, nunca se esqueça disso. Se lembre aí, era uma velha ou uma senhora? Você poderia estar muito bem certo. E aí reparou que poderia ser as duas coisas. O científico, ele nasce da dúvida, ele nasce do problema, não nasce das certezas. Pelo contrário, ele nasce mais das dúvidas que nós temos sobre a realidade e da curiosidade que nós temos. A pesquisa é a busca de informação sobre qualquer coisa que se pretende conhecer. A pesquisa revela modelos mentais ou conceitos que nós lemos o mundo, com os óculos de determinado tipo de conhecimento. Se eu vejo o mundo com os óculos da religião, eu vou fazer leituras religiosas e o tipo de pesquisa que eu vou fazer vai ser nas escrituras, nos documentos religiosos ou nas formas religiosas. Se eu uso óculos da filosofia, da racionalidade, eu vou estar utilizando as ferramentas da racionalidade para poder pensar nas coisas. Se eu uso o óculos do senso comum, eu uso a minha experiência, a minha intuição e a tradição oral que está ao meu redor que explica as coisas. Se eu uso o óculos da ciência, eu vou utilizar o conhecimento bem elaborado e rigoroso. Eu vou usar a experimentação para testar as minhas perguntas. E depois eu vou divulgar para que outras pessoas critiquem o meu trabalho e vejam se tem falhas, se poderia ser melhorado ou não. Que óculos você utiliza normalmente? E agora aqui na universidade, que óculos você quer comentar na disciplina?
Será que você vai querer usar o óculos da religião, da filosofia, discutir com um senso comum? Dependendo do contexto, do espaço, cada óculos ele tem a sua utilidade. Na universidade, a nossa ênfase será no óculos da ciência. A pesquisa ocorre a leitura por meio da teoria científica realizada por seres humanos que estão em uma situação, num contexto histórico e cultural. A ciência ela é mutável. A ciência de hoje pode parecer o conto da carochinha daqui a 100 anos. Várias teorias iniciaram e caíram porque houveram novas teorias e foram feitos novos experimentos e foram verificados, né? Então, a ciência ela é provisória. Entenda isso, ela é provisória. O que nós sabemos hoje é para hoje. Amanhã pode mudar. Como também muitas coisas que existem como conhecimento, ainda não temos tecnologias para testar. Ainda haverão. Então, homens e mulheres realizam teoria buscando a verdade sobre o mundo que exploram. Se você vai estudar o mundo natural, você vai usar as ciências naturais. Se você vai estudar o mundo social, você vai estar utilizando as ciências sociais humanas. Nós trabalhamos com a metodologia da pesquisa educacional. Então, a nossa tendência é trabalhar com as ciências sociais e com as humanidades. São objetos de pesquisas diferentes, com características diferentes. Logo, teorizam de forma particular sobre o que é ciência. Nossas considerações. O mundo que conhecemos é uma construção humana limitada pela nossa percepção do contexto histórico-cultural, o conhecimento científico. Mas a ciência também acredita que existe uma realidade além da nossa percepção. E é aquilo que motiva a gente a estudar, a investigar, porque sabe que existe um mundo lá fora que é real. Tá? O que precisamos é educação, a área de ciências humanas e sociais, que são diferentes das ciências naturais. Precisamos entender e fazer investigações de maneira diferente. A educação é uma área que busca construir conhecimento para a cidadania e a produtividade. A pesquisa que fazemos é necessária para melhorar cada vez mais as nossas concepções do mundo que vivemos e trazer uma qualidade de vida melhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Pense nessa imagem que nós colocamos.